Graças a Deus. Se você é um herdeiro de vitórias, aplauda mais forte ao nosso Deus. Você pode, antes de se sentar, se você tem a sua Bíblia ou seu smartphone, declarar assim: Senhor, eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a tua palavra diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que a tua palavra diz que eu posso fazer. Minha mente está alerta e o meu coração cativo à tua palavra. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Estamos trabalhando a série Jesus é a solução. Que bom ter Jesus como a solução para as nossas vidas. E nós ouvimos na semana retrasada o pastor Edson trazendo Jesus é solução objetiva. Na semana passada nós ouvimos o pastor Geber trazendo Jesus é a solução para a ansiedade. E hoje, Jesus é a solução para uma vida improdutiva. E nós vamos meditar no texto de João, no Evangelho, no capítulo 15, do verso 1 ao 8, na Nova Versão Internacional. Você que tem a sua Bíblia, João 15, o último Evangelho. Você que tem o seu smartphone, mas nós temos aqui também a tela. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, e nós cremos no poder da sua palavra, que é viva e eficaz. Fala conosco com graça, com poder, e nos torna nessa noite frutíferos em nome de Jesus. Amém. Jesus é a solução para uma vida improdutiva. A improdutividade ela é um problema. Há muita gente improdutiva. E quando se trata de produtividade, nós podemos pensar a começar por coisas mais básicas do seu dia, tal qual você acordar no horário, arrumar a sua cama, escovar o seu dente, abrir a janela, fazer o seu café. Talvez você começou o dia muito produtivo. Há quem diga, há quem já disse, na verdade, que se você quer ter sucesso, arrume a sua cama. Porque a primeira atividade do dia já foi realizada. Se você já realizou a primeira atividade do dia no teu subconsciente, trabalhos que eu preciso realizar a segunda e a terceira e a quarta. E na verdade, se você não realizar a tarefa mais básica e mais fácil do seu dia, no seu subconsciente também vai te dizer que se não realizar a segunda e a terceira, ok, não vai ter problema algum. Quer ter sucesso? Arrume a sua cama, ok? Tem umas mães cutucando os adolescentes aí já. O duro é quando a mulher cutuca o marido. Mas arrume a sua cama. Jô Soares, o apresentador e humorista, faleceu recentemente. Perguntaram numa entrevista até, uma das últimas entrevistas com ele, Jô Soares, do que você tem medo? Você tem medo da morte? Não, não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de ficar improdutivo. Você sabia que nos países onde as pessoas aposentam mais cedo, elas também morrem mais cedo? É verdade. Na verdade, na Times
O New York Times publicou um artigo dizendo que pessoas que aposentam mais cedo podem ter suas memórias também afetadas mais cedo. Na verdade, as pessoas elas se preparam muitas das vezes somente do aspecto financeiro da sua aposentadoria, mas elas não se preparam naquilo que elas vão fazer quando se aposentar. E eles precisam sentir-se úteis naquilo que vão fazer, e esse pode ser um grande problema. Você sabia que pessoas mais ocupadas também são mais felizes? Uma pesquisa realizada também na Science Daily, por Christopher C., diz o seguinte: imagina que você chega no aeroporto, e ao chegar no aeroporto, você, na verdade, estava no avião, desce do avião, caminha 12 minutos até a esteira e chega juntamente com a sua mala na esteira. Você pega a sua mala e se vai. Ou você também, num outro contexto, chega no aeroporto, pousa com seu avião, e você caminha somente 2 minutos até a esteira, e tem que esperar por 10 minutos a sua mala chegar. Em qual dos dois casos a pessoa vai demonstrar mais impaciência? No segundo caso, o fato de ficar parado esperando. Pessoas ocupadas são mais felizes. Então nós temos, na verdade, que nos ocupar. E esse lugar aqui talvez pode ser um grande exemplo disso. Aqui nós temos pessoas que, em todos os contextos, estão felizes, não é verdade? Mas há pessoas voluntárias aqui servindo. E elas têm o privilégio de ser mais felizes, porque elas servem. E na verdade Deus nos chama para ser produtivos, e a produtividade traz felicidade. É saudável ser produtivo. Meu irmão, no dia de folga dele, tem o hábito de dizer que no dia de folga, eu gosto de acordar às 5:30 da manhã. Eu perguntei por quê. Para eu ter mais tempo sem fazer nada. Na verdade, nossos dias de folga, né, a equipe pastoral, nós temos os dias de folga, nós temos que nos planejar para o nosso dia de folga também, senão a gente acaba perdendo o dia de folga, né, com a nossa rotina. Mas nosso dia de folga normalmente é quinta-feira ou sexta-feira, e acho que os homens vão de concordar comigo que as nossas esposas, elas gostam de nos atarefar no dia de folga. E eu folgo na quinta-feira, o dia que minha esposa está trabalhando, e na quarta-feira ela começa a preparar uma listinha das coisas que eu preciso fazer no dia de folga. E eu falo, poxa, é minha folga. Então até trouxe um modelinho da listinha que ela monta, prepara, para eu no dia de folga fazer. Quando você acha que a listinha é pequena, a listinha é mais ou menos assim, daquilo que você tem que realizar no seu dia de folga. Mas no dia de folga eu não quero fazer nada. Poxa vida. Na verdade, você tem que planejar. Nós temos que planejar o nosso dia de folga. E quando chega o meu dia de folga, eu vejo uma lista desse jeito, eu me desespero, penso em ligar para o pastor Edson. Pastor Edson, eu queria ofertar minha folga. Tem algum mutirão, picareta, enxada, alguma coisa que eu possa trabalhar tranquilamente? Mas esse texto, João 15... Jesus está preparando os seus discípulos. No capítulo 13, ele começa preparando os discípulos, falando claramente a respeito da traição, da sua morte. E já no capítulo 14, ele começa a aprofundar o discurso com seus discípulos, falando da moradia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Falando aos seus discípulos, depois ele fala também do caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E fala do Espírito Santo, o Consolador, que ele vai enviar na sua partida. E no 15, é bem interessante porque ele fala da videira verdadeira. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, que precisam estar conectados em mim. E se alimentar de mim, que sou a seiva. E a mesma vida da videira é a vida dos ramos, na verdade. A mesma vida de Deus é a vida que Ele nos dá, é a vida de seu Filho. O Espírito dEle, a vida dEle, a zoe dEle é para nós, neste tempo. E é interessante que no início do seu ministério, Jesus, Ele chama os seus seguidores, as pessoas, com o seguinte chamado: vinde a mim, vinde a mim. Para aqueles que vieram, ele aprofunda um pouquinho o seu discurso, dizendo, agora, permaneçam em mim.
Talvez você recebeu Jesus, você veio a Ele, mas o chamado dele para a sua vida é: permaneçam em mim, a partir desse momento. E não basta eu ter Jesus em mim, Jesus estar em mim, eu preciso estar nele, em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A Bíblia também diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Permaneçam em mim. E somente os ramos que permanecem na videira são os ramos que frutificam. E nós desenvolveremos uma vida produtiva, em primeiro lugar, quando nos unimos à videira. Quando nos unimos à videira. Somente nos 8 primeiros versos do capítulo 15, a palavra permanecei, ela está inserida 8 vezes. Permaneçam, a importância. E é interessante que no capítulo 15, porque nós temos todos os capítulos do Evangelho de João, mas somente o capítulo 15 é o capítulo onde somente Jesus fala. No 14, Jesus está falando boa parte do capítulo e há algumas perguntas dos discípulos, questionando algumas coisas. Mostra-nos o caminho, Felipe pergunta. Mostra-nos o Pai, na verdade. Felipe, eu sou o Pai. Quando você me vê, quer dizer, eu e o Pai somos um. Quando você me vê o Pai. E depois no 16 também, agora no 15, se você tem aquela Bíblia, talvez, que a letra onde Jesus está falando é vermelhinha, esse capítulo é todo vermelho. Ok? E é bem interessante isso, você está bebendo daquilo que Jesus está dizendo e ministrando ao coração dos seus discípulos, falando a respeito de permanecer, e nada melhor do que o apóstolo João, que é o apóstolo da intimidade. E se você quer saber mais sobre permanecer, vai para as cartas de João. Para as cartas de João. E João, ele desenvolveu tanta intimidade com o Pai, que também foi ele que recebeu a revelação, aquilo que nós ouvimos no domingo, discípulos proféticos. Ele foi um discípulo profético. E a Bíblia diz em Colossenses 2, 6 e 7, o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele e firmados na fé. Nós corremos o risco de não permanecer. O verso 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. E tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Há muita gente que começou bem, mas terminou mal. Na verdade, nós celebramos muito o começo das coisas. Quando a pessoa se casa, uma grande celebração. Quando a pessoa passa no vestibular, há uma grande festa, não é? Mas nem todos concluem bem. A glória do casamento está em ver os filhos e os filhos dos filhos, os seus netos. A glória do vestibular é você poder terminar a tua faculdade. Muita gente começa a academia com propósito: amanhã eu vou entrar em forma, a partir de segunda-feira, na verdade, né? Amanhã é feriado, não dá certo. Segunda-feira, muitos começam e não concluem. A glória não está em como nós começamos. E a Bíblia fala sobre Demas. Demas era um companheiro de Paulo, andou com Paulo, teve experiências com Paulo, ouviu as palavras do Evangelho. Mas Paulo fala de Demas, que este, tendo amado o presente século, tendo amado o mundo, me abandonou. Faz menção também a Timóteo, seu filho na fé, de 2 pessoas, Himeneu e Fileto. Estes naufragaram na fé, uma vez que rejeitaram a fé e a boa consciência. Ei, falta de perdão faz naufragar na fé, sabia? A falta de devoção, de dedicação a Deus, porque se você se alimenta somente da palavra aqui, da terça-feira ou de um domingo, isso é muito pouco. Se você não desenvolver uma vida de devoção diária, ainda que seja um pouquinho por dia, um pouquinho de alimento por dia, porque nós estamos recebendo informação de todo o tempo. Até recentemente escrevi na pastoral, aqueles que lembram da dona Fifi, que gostava de uma fofoca, né? Ela ficava onde? Na janela. E aqueles que pensam que ela está extinta, está não. Ela só mudou de lugar e se multiplicou.
da janela para as telas dos celulares, vendo a vida alheia. Não é verdade? Tudo bem, né, que as pessoas estão também postando a vida alheia, mas ela está lá. E nós, muitas vezes, estamos ocupados com tanta coisa e esquecemos da nossa devoção. E quem não permanece, seca. Há muita gente seca. Na carta de Judas, não, o que traiu Jesus, o irmão de Jesus, ele fala sobre nuvens sem água. Nuvens que não servem para nada, secam. Pessoas secas, que secam. Me permita usar o exemplo de Daniel Godry. Uma de suas palestras, ele fala que quando era criança, ele ia para a escola e ele morava num sítio. E ele, às vezes, para chegar mais rápido ou estava atrasado, ele cortava caminho. E quando ele chegava na sala de aula, ele estava com carrapicho. Você sabe que é o carrapicho, né? Todo grudado e carrapicho. E as pessoas tiravam sarro dele. A professora falava: Daniel Godry, Daniel, você fica ali fora. Você não vai entrar enquanto não tirar todo o carrapicho. E carrapicho é um dilema, um problema. Porque você bater não sai o carrapicho. Você tem que tirar como? Machuca o dedo, né? E é interessante que o carrapicho gruda na calça, gruda até nos animais de estimação. Você tem que ficar tirando o carrapicho dos bichinhos. E ele ficou ali, sentadinho, do lado de fora, tirando os carrapichos. E nesse tempo ele ficou pensando, para que serve o carrapicho? E fez uma descoberta extraordinária. Ele descobriu que o carrapicho não serve para nada. E depois ele fez outra descoberta, que o Brasil é o maior produtor de carrapicho do mundo. E talvez a gente está igual carrapicho, né? E não serve para nada. Ainda está atrapalhando a vida dos outros, né? Ainda está machucando as pessoas. Mas é interessante porque ele também fala, ele continua dizendo a respeito de um suíço, que é um engenheiro, o nome dele é Jorge de Mestral, que estava andando pensando na sua pesquisa e de repente ele passa por uma mata ali com o seu cachorro, e o carrapicho gruda nele, gruda no cachorro. E ele fica ali incomodado com aquele carrapicho e não sai e tal, e ele, peraí, por que tem cola em mim, não tem cola no carrapicho? E ele foi pesquisar o porquê que o carrapicho gruda. E ele pesquisou, e ele se tornou o inventor do velcro. O velcro. Até o carrapicho tem uma utilidade. Infelizmente, precisou um suíço. O Brasil, com essa abundância de carrapicho, precisou um suíço descobrir o velcro, né? E por mais que você faça, às vezes você sente que nada produz. E pode ser que seu sentimento é que não sirva para nada. Não seja um carrapicho na vida dos outros. Seja produtivo. E há quem permanece até o fim. Para permanecer até o fim é como plantar uma flor. De que adianta plantar uma flor e não cultivar? Você precisa cultivar. E a primeira carta de João, ele diz o seguinte para aqueles filhinhos: cuidem para aquilo que vocês ouviram, a palavra, permaneçam em vocês. Porque se aquilo que vocês ouviram permanecerem em vocês, vocês permanecerão no Pai e no Filho. Olha um segredo, para permanecer nele, é permanecer na sua palavra. A palavra precisa habitar em mim. É permanecer em mim. Jesus disse: aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. E eu gosto muito num texto onde Estevão fala a respeito de Davi, no capítulo 13 de Atos, dizendo o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Ele serviu o seu propósito na sua geração. Um homem que errou, que pecou, tinha suas fragilidades, mas um homem que se arrependeu, era sensível ao Senhor, cumpriu a sua missão. Agora, o que estará escrito na nossa lápide, será que, tendo servido a sua geração, adormeceu? Ou não tendo servido para nada, se foi? O que vai estar escrito lá? Será que
A minha vida, ela está sendo produtiva na minha geração? Eu estou fazendo a diferença? E nós desenvolveremos, o segundo ponto, uma vida produtiva, quando somos por Ele podados. O verso 2 e 3 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. E vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Para você manter uma planta linda, bonita, saudável, eu não sou tão bom assim com plantas, mas você precisa podar. Tem que podar para que ela possa se desenvolver, crescer. E na verdade a nossa vida é assim. E Deus às vezes permite algumas podas na sua vida que você não entende. O que está acontecendo? Por quê? O porquê este não de Deus? O porquê que isso deu errado? E acaba culpando as pessoas. Há muitos casos até no aconselhamento pastoral em que você vai tentar ajudar alguém, atrapalha Deus de trabalhar na vida da pessoa. Porque aquele deserto, você sabe que Deus está permitindo para que a pessoa possa sair dali melhor, mais forte, mais belo em Deus. E Deus precisa podar algumas coisas na sua vida, mas há coisas que Deus só vai podar com a sua permissão. E há algumas coisas que Deus deixa para que você possa podar também. O que você tem que podar da sua vida? Atendi recentemente um profissional que no seu trabalho foi seduzido a pecar. E ele correu e se afastou e me mostrou, a conversa da pessoa. E eu falei, melhor você perder o dinheiro do trabalho do que perder a sua integridade, a sua reputação. O que você fez, correto, mas fica longe. É aquilo que Jesus disse: se um olho te fizer pecar, é melhor você arrancá-lo, você ir para o céu sem um olho do que para o inferno completo. É isso, você tem que arrancar aquilo que faz você errar, aquilo que atrapalha a sua vida de se desenvolver, como aquela semente, na parábola da semente, que cai ali entre os espinhos. Ela germina, ela brota, ela cresce, mas ela para de crescer e desenvolver, por quê? Porque há espinhos que a sufocam. Há uma segunda chance para essa semente, para essa planta. Tem que tirar os espinhos. Que espinhos você tem que tirar da sua vida? Há quem precisa podar o orgulho e perdoar mais. Há quem precisa podar a ganância e devolver e resolver pendências com pessoas. Há quem precisa podar a preguiça e trabalhar. Há quem precisa podar o ódio e viver em paz com as pessoas. Há quem precisa podar a mentira e viver a verdade. O pai da mentira é o diabo. Há quem precisa podar certas amizades. Há quem precisa podar algumas redes sociais, que está tomando o seu tempo de ser produtivo. Uma vez perguntaram a George Washington, porque observavam que onde ele morava, de longe viam a casa dele toda clara, as velas acesas, 4 da manhã, e perguntaram, ele enquanto presidente da nação: por que o senhor acorda tão cedo? Eu não posso conduzir essa nação sem Deus. Eu acordo mais cedo para buscar a Deus. Martim Lutero dizia: eu estou tão ocupado que se eu não orar por 3 horas, eu nunca conseguirei fazer tudo. E a gente faz o contrário, Quanto mais ocupado eu estou, eu tiro o meu tempo com Deus. Eu deixo por último, lá na hora de dormir, Aí você dorme, você no meio da oração dorme, acorda no dia seguinte: amém, Senhor, amém. Onde estou, E nós temos que dar para o Senhor as primícias, o melhor da minha energia. Claro que você tem o seu dia, o seu horário, mas você precisa ter o teu cantinho de oração e de devoção a Deus. Nós dependemos desse momento, nós carecemos por esse momento, e nós somos limpos pela palavra. Jesus, na sua oração, no capítulo 17, no verso 17, diz assim: santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Há coisas que você não vai conseguir mudar na sua vida pela sua própria força. É necessário a palavra de Deus mudar a sua vida, renovar a tua mente, porque é assim que nós somos transformados. Você se torna tudo aquilo que você planta dentro de você.
Você planta coisa errada e depois tenta agir de forma certa, não vai dar certo. A incoerência, a renovação da mente, aquilo que você planta, pelos seus canais receptivos, os seus olhos, os seus ouvidos, é aquilo que você irá se tornar. Vocês estão limpos pela palavra e nós desenvolveremos uma vida produtiva por meio dele, frutificando. Verso 8 diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e dar fruto, e fruto que permaneça. Deus nos chama para sermos produtivos. Agora, pessoal, ser produtivo não consiste em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes o fato de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo te torna improdutivo, porque você começa muitas coisas e não consegue concluir. Alguns dizem que a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, nós fazemos uma coisa de cada vez. Claro que as mulheres têm uma capacidade maior, porque a mulher consegue ferver o leite, cuidar da criança, assistir TV no celular. Agora você fala para o homem ferver o leite. Tocou o celular. O que acontece com o leite? Derrama o leite. Há aqueles que vão poder comprovar isso, os churrasqueiros de plantão. A coisa mais terrível para o churrasqueiro é o pão de alho. Quem aqui já queimou pão de alho? Levanta a mão, por favor, sejam honestos. Tem vários aí, né? Aí mulheres, eu sei que o homem não gosta da sua interferência na churrasqueira, mas a hora que ele colocar o pão de alho, você fica de olho. Fica de olho. Ué, cadê o pão de alho? Bem, aí você olha no lixo. Eita, queimado. Ele escondeu, né? Mas, na verdade, nós fazemos uma coisa de cada vez. E o tempo que você leva para trocar uma atividade para outra, você perde um tempo nisso. Há várias pesquisas e há vários exercícios que comprovam isso, que de fato nós fazemos uma coisa de cada vez. Nós precisamos focar e assim ser produtivos. E nós temos que frutificar. Uma vida frutífera para a glória de Deus. No período de pandemia, eu evidenciei pessoas desistindo de projetos e de sonhos. E outras realizando sonhos e projetos ousados. Pessoas que ficaram enclausuradas, tristes, desanimadas. Pessoas fazendo cursos. Pessoas que desistiram, talvez, ali, da liderança de um pequeno grupo, da sua célula. E pessoas que multiplicaram a célula no período de pandemia. Que produziram. Na verdade, a vida frutífera está dentro de nós e Jesus é frutífero. E essa é a vida que habita em nós, uma vida frutífera, a vida dele, que está em nós. É da mesma vida da videira que vai para os ramos. E nós precisamos frutificar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O texto diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Se você é infrutífero, você pode manifestar a glória a Deus com palavras, mas aqui diz que o Pai é glorificado como? Quando eu sou frutífero. Jesus diz ao Pai também na sua oração, no verso 4 do capítulo 17, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me deu para realizar. É assim que nós glorificamos a Deus. Qual foi a última vez que glorificaram a Deus pela sua vida? Eu me lembro lendo Atos na conversão de Paulo. Paulo disse que a igreja estava um pouco de medo dele depois da conversão, porque ele era um perseguidor. Será que é verdade? Mas quando a igreja entendeu que ele de fato havia de perseguidor a perseguido, pregando o evangelho, eu gosto do texto que diz: e glorificaram a Deus por minha causa. Todas as vezes que eu estou lendo isso, tento escrever do lado que glorifiquem a Deus pela minha vida. Que por onde você passar, as pessoas possam glorificar a Deus. Nós fizemos uma dinâmica na célula semana passada, e alguém perguntou: se você pudesse criar um feriado, qual feriado você criaria? Eu fiquei pensando e a minha resposta foi o dia do sorriso. O dia em que você precisa extrair pelo menos 3 sorrisos. 3 sorrisos. Já pensou?
Tem um filme, já até mencionei isso, do Pat Adams, O Amor é Contagioso, em que ele cronometra ali com os amigos dele. Vamos ver quanto tempo nós vamos conseguir extrair um sorriso das pessoas. E algumas pessoas levam muito poucos segundos. E é interessante, às vezes nós ficamos ali na recepção, eu já experimentei isso. É bem difícil eu ficar sério, receber alguém sério. Você percebe que a pessoa também fica séria. Mas aí eu sorrio, é um teste que eu faço comigo mesmo, olhando ali. Quando eu sorrio, eu recebo alguém com um sorriso, a pessoa devolve o sorriso. Não é muito difícil, mas tem que ser intencional. Será que eu posso extrair um sorriso do caixa do supermercado, do frentista, daquele atendente? Será que eu posso trazer uma palavra que possa aliviar? Porque a Bíblia diz que aquele que traz alívio aos outros, alívio receberá. E é para isso que nós existimos, para cumprir a nossa missão aqui na terra. Paulo está ali com a igreja de Éfeso. Nas suas últimas palavras com os líderes daquela igreja, havia uma profecia que ele seria preso. Aquela igreja, aqueles líderes estavam preocupados de talvez não o verem mais. E Paulo começa a se despedir. Ele que havia dedicado a sua vida, ele que havia dado de si, sacrificado, falado também a respeito do sacrifício de Cristo. E depois ele termina as últimas palavras para aquela igreja, para aqueles líderes. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Essas são as últimas palavras. Pessoal, não sejam mesquinhos, não sejam gananciosos. Lembra do que Deus fez por vocês em Cristo, do que Cristo fez, do que eu fiz e do que vocês devem fazer. Eu não posso sentar aqui e ser mero espectador, pensando que eu quero receber uma palavra que vai me fazer sentir bem, e o meu dia ser melhor, a minha semana ser melhor. O que eu posso fazer para tornar a vida do outro melhor, para frutificar na vida do outro? E esse é o chamado de Deus para nós. Jesus, ele foi aquele que teve uma vida produtiva. Ele caminhou e ele caminhava quilômetros para estar nos povoados, seja para falar com uma grande multidão, seja para encontrar uma mulher samaritana. Jesus, após uma grande tempestade, toda madrugada, talvez cansado, daria tudo vou para o meu hotel agora, descansar com os meus discípulos. Mas ele para em um lugar onde havia ali um homem endemoniado, uma tempestade dentro de um homem, gadareno, e ele dedica tempo a curar aquele homem e a enviá-lo também. Jesus foi frutífero, Jesus realizou milagres, ele combateu os fariseus, ele ensinou seus discípulos, ele morreu, ele ressuscitou, e ele nos dá o seu Espírito Santo, ou seja, a mesma vida frutífera e produtiva. E ele diz agora: vocês vão, façam discípulos, sejam produtivos, multipliquem-se. Multipliquem-se. A primeira palavra que Deus diz ao homem na criação é: multiplique-se. E é a mesma coisa que Jesus diz aos seus discípulos antes de subir ao céu: agora multiplique-se. Eu devolvi aquilo que Adão perdeu, o Espírito que ele perdeu lá, eu dou a vocês. Recebam o Espírito Santo. Ele vem para trazer de volta o que Adão perdeu através da sua redenção. E nós não podemos viver uma vida improdutiva, uma vida de fracasso, de derrota. Tanto amor realizado por nós, tal obra da cruz realizada por nós. Eu encerro dizendo a respeito de João, esse mesmo discípulo que escreveu essa carta que nós lemos, esse evangelho. Ele teve uma visão no último capítulo de Apocalipse. Ele diz que ele vê o trono, e lá no trono sai a água do rio da água viva, água cristalina. Essa mesma água é aquela que nós vamos beber, que Jesus nos dá, que sai do trono de Deus, e ali naquele rio de águas cristalinas havia a árvore da vida, uma de cada lado. E essa árvore frutifica 12 vezes por ano. O tempo todo, se nós permanecermos nesse rio, nossa vida será frutífera. E o que eu acho mais fascinante nesse texto é que diz que as folhas dessa árvore servem para a cura das nações. As suas folhas não murcham. Salmo 1.
mas as folhas dessa árvore que permanece no rio da água viva, as suas folhas servirão para a cura das nações. Você viver uma vida produtiva, glorifique a Deus. Talvez você está se sentindo improdutivo, você até realiza bastante, mas parece que não há frutos no trabalho, na sua casa, na sua vida emocional, na sua vida relacional, na sua vida espiritual, não está frutificando. Deus chama você nessa noite. Vem. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos nos colocar em pé.